subi um materialzinho curto, 1 minuto e 45 segundos, que é basicamente uma provocação para a aula de hoje. Vamos ver o que eu subi lá para vocês. Pois bem, na nossa próxima atividade nós vamos começar a configurar um host na rede. Então, eu quero que vocês se preparem, escutem, pesquisem. O que é que eu preciso definir na configuração de uma estação de trabalho para que ela seja incorporada, que ela seja aceita, que ela seja funcional em uma rede, inclusive com acesso à internet, como a gente normalmente conhece. Tá? Então essa é basicamente a pergunta que a gente tem que responder na nossa próxima atividade, para poder colocar nossa estação de trabalho na rede com acesso à internet. Repara o gráfico ao lado. Nós temos a internet em si, temos um modem que faz a comunicação lá da nossa rede com a internet. Nós temos uma rede já com um monte de máquinas instaladas e configuradas e funcionando da rede. E eu tenho uma máquina aqui, que é essa que está com a ligação tracejada, porque eu já construí o cabo, já liguei ela fisicamente à rede, mas agora eu quero que ela tenha acesso aos demais elementos da rede e à internet. Então é a configuração dessa estação que eu quero saber o que é que eu tenho que colocar lá, o que eu tenho que dizer para ela para poder trafegar na rede e acessar a internet. Essa é a nossa missão desse encontro. Então agora eu vou passar para essa tela aqui e eu vou basicamente repetir o que o vídeo mostra ali, mas com tempo para eventualmente interagir e tirar as dúvidas de vocês. O que esse gráfico aqui mostra? Primeiro ele mostra nesse canto aqui, nesse lado aqui, ele mostra nesse lado aqui ele mostra uma nuvem que está representando a internet. Aqui em cima, esse desenhozinho maluco com 4 bolinhas, representa um modem, modulador, demodulador, que basicamente hoje está meio que caindo em desuso, porque as próprias telefônicas já estão convergindo para um sistema de telefonia digital, rede digital, uma rede IP. Tá? Então, por exemplo, na minha casa já acontece de chegar uma fibra, então eu não tenho um modem, porque a fibra já é digital. O modem era um aparelho que a gente usava para mudar a forma como o sinal era transmitido. Professor, mas a fibra não transmite óptico e o cabo de cobre não transmite eletricidade? Sim, só que o sinal que a fibra transmite é o mesmo sinal do cabo. A única coisa é que no cabo você não tem energia no ponto de vista de eletricidade, você tem energia no ponto de vista de um fóton, uma partícula de luz. Mas o sinal é exatamente o mesmo. No modem era diferente, porque quando se começou a fazer a transmissão de dados, a gente usava o recurso que tinha, e a gente tinha o quê? A gente tinha uma rede de telefonia. Na rede de telefonia, o sinal era sinal de voz, era por frequência sonora. Então o que fazia? O pessoal vai lá e convenciona que uma determinada frequência de som equivalia ao bit 1 e uma outra frequência de som equivalia ao bit 0. Então você tinha que modular e demodular o sinal, tá? De uma forma de representação para outra. Tá? No cabo coaxial e depois no cabo par trançado, o que você tem é energia ou não energia, ponto. Na telefonia você tinha som,
Então você tinha um som de baixa frequência representava uma coisa e o som de alta frequência representava outra. Simples assim. Então por isso que era modulador demodulador, que você tinha que modular a onda, né, de som para representar o bit que você queria representar, o valor de bit que você queria representar. Hoje, como eu tenho fibra ótica, apenas troquei, não é mais um sinal elétrico, é um sinal de luz, né? Mas é a mesma coisa. E no caso do Wi-Fi, o Wi-Fi também usa onda de rádio, mas já usa onda de rádio que ela não é onda de voz. Ela já tem uma modulação, demodulação ali, mas já é direto, o canal Wi-Fi já é um canal digital, tá? Então não tem muito essa questão do modem. Mas a gente tem aqui um desenho de um modem, simbolizando alguma coisa que conversa com dois sistemas de transmissão diferentes, um que está indo para a internet e um que está vindo para dentro aqui para um switch, ou seja, para a minha rede local. E eu tenho algumas máquinas que já estão funcionando, duas do lado de cá, mais uma aqui embaixo, que já estão funcionando na rede. Então, significa que elas podem conversar entre si e que elas podem conversar com a internet também, né? E esse aqui é o nosso alvo. Essa máquina aqui é a máquina que eu quero pôr na rede, tá? Nós já aprendemos a fazer um cabo para colocar ela fisicamente na rede. Mas ela está fisicamente conectada à rede, significa que ela está falando com a rede? Não. Eu preciso fazer ela falar com a rede, tá? Então essa é a questão nossa hoje. O que é que eu preciso definir para essa máquina ser enxergada na rede e ela enxergar a rede para ela poder falar com as outras máquinas da rede? E o que eu preciso colocar para ela poder falar com a internet? Tem mais uma coisa que eu preciso pôr aqui. E na hora que eu falar com a internet, o que é que eu preciso colocar para poder navegar na internet de um modo fácil, um modo que seja mais fácil para mim, ser humano, operador, reconhecer e trabalhar do que a máquina, tá? Então isso basicamente é o que a gente tem que descobrir hoje. E aí então eu pergunto a você, eu já coloquei um cabo aqui que é capaz de conectar minha máquina em um switch, tá? Eu tenho um cabo que vai da minha máquina, vai para um daqueles switches lá atrás. E agora, o que é que eu preciso fazer para essa máquina, além de ela estar conectada fisicamente, ela possa ser enxergada na rede? Isto é uma pergunta. Não é uma avaliação, é uma pergunta provocativa para a gente poder começar a construir o raciocínio de como colocar a máquina na rede. O senhor tem que fazer a configuração. Configurar o quê? A internet, a porta de saída. Mas o que é que eu faço para configurar a internet? Até aí está certo, mas eu quero saber, o que é que eu configuro realmente lá dentro? Configurar a internet significa que eu tenho que configurar algumas coisas. Oi? IP, Gateway e DNS. O IP é para quê? Dar um endereço para a máquina. Se eu estou dando um endereço na máquina para poder falar com outras máquinas da rede, esse IP pode ser qualquer IP? Não tem um. Tem que ser um IP. Qual é a característica desse IP? No caso, se a minha rede é privada, tem que ser um IP privado, tá? Fixo. Eu não estou falando ainda exatamente de fixo ou não fixo, tá? Porque no final das contas, o computador nem sabe o que é isso. O computador só sabe que se ele não tiver um IP com determinada... Aliás, nem isso ele sabe. Ele sabe que se ele não tiver um IP, ele não pode falar com ninguém. Mas se eu botar um IP qualquer, fixo ou não, tá? Qualquer IP vai funcionar? Hein?
Tipo, não daria certo porque o IP tá, tipo, pegar e teria que existir, funcionando no caso, não? Mas o que é que diz que o IP funciona? Você fala que são hiperválidos. Teria que ser um IP válido. Válido aonde? Como assim válido? O que é válido? Você está falando do serviço, né, cara? O IP válido tem... O serviço. Leonel, né? O Leonel, você falou IP válido, ela falou IP privado. Tem dois conceitos que a gente conhece em rede, que é IP privado e IP válido. O IP privado, em termos de rede, o IP tem que ser válido de qualquer jeito. Se você botar um IP lá, falar assim, 300.400.128. alguma coisa, não vai funcionar. Porque isso não é válido, não é qualquer número que você pode usar em cada posição. É um octeto, ou seja, um byte. Então, seria de 0 até 255. E aí você vai considerar o que o pessoal lê aquilo ali, né? Quando o endereço é 0, é a própria rede. Quando é 255, ou seja, tudo ligado em 1, é o broadcast, né? Então, na realidade, você não tem o IP 0 e o IP 255. Você tem o IP 1 e o IP 254, porque o 0 é a rede e o 255 é o broadcast. Isso numa simplificaçãozinha bem geral, tá? O que vale mesmo é, se você tem o identificador do host tudo zerado, tudo 0, é a própria rede. Se você tem o identificador do host tudo 1, é o broadcast, tá? O 0, a representação binária dele é 00000. O 255 é uma sequência de 8 do número 1 bits, valendo 1, para se fazer o 255. Por isso que eu estou falando desse jeito simplificado. Então, o IP, de qualquer jeito, ele tem que ser válido. O que a gente fala de IP válido e IP privado? É que eles separaram, numa RFC, algumas faixas de IP para ser o IP de uma rede local. Por exemplo, essa rede aqui. Tá? Então, essa rede aqui, as máquinas conversam entre si, coisa e tal, mas ela não pode ir para a internet. Então, nesse ponto, esse IP privado é inválido, porque ele não vale para rodar na internet, para ser roteado na internet. Então, está vendo que a nossa linguagem é tão fraquinha, tão porca, que a gente não tem palavra para tudo. Então, a gente usa a mesma palavra para vários significados. Tá? Então, a primeira coisa, o IP tem que ser válido para ele funcionar na internet. Não pode ter um número que seja fora do domínio de um octeto, né? Depois, a questão, se ele é válido, porque é uma rede, é um IP que pode trafegar na internet. Se ele é privado ou inválido, é porque ele não pode trafegar na internet. Então, os IPs dessas máquinas aqui, como é uma rede privada, ele não pode trafegar na internet. Tá? Eu não posso pegar e querer... Aliás, se eu deixar vazar um IP desse para a internet, eu, em vez de eu ouvir uma orientação, olha, cara, corrige aí, porque sua máquina não vai conseguir ter resposta da internet. Não, os caras vão me chamar na chincha, vão me dar uma bronca, porque eu estou poluindo, estou bagunçando a internet, o domínio público da internet. Tá? Porque lá na internet não pode trafegar um troço desse. Se eu botar um troço desse lá dentro, basicamente a resposta não volta. Simples assim. Mas só que o tempo que eu mando o pacote para lá, então eu estou mandando o pacote lá para a internet e eu estou gastando internet para fazer o meu pacote chegar lá no destino. Só que qual é o endereço de volta desse pacote? Ah, não tem, é privado, é inválido, eu não posso rotear. Mas quem é que vai descobrir isso, que esse pacote não consegue voltar? Até eu descobrir, de repente a rede já está consumindo, está ficando doido e tentando resolver para onde que manda aquele pacote. E isso é uma desordem que você provoca na rede e aí os caras vão reclamar de você. Sabe? Eles não vão chegar para você e falar assim, cara, você está... Infelizmente você está deixando vazar um IP que não pode ser trafegado, não pode ser roteado. E vai chegar e chamando a atenção sua. Tá? Já chega rachando mesmo. Tá? Porque você está bagunçando o meio de campo deles. Tá? Isso vai dar problema lá para eles. Tá? Esse problema não é muito grave, mas em termos de funcionamento da rede, você já pensou se todas as redes privadas de repente começarem a vazar?
Então eu vou ter uma inundação de IPs inválidos, de endereços inválidos na rede, na internet, que no máximo eles conseguem chegar num destino, porque o destino está válido, ele consegue voltear, mas depois não consegue voltar. Tá? Então a gente tem que distinguir esse válido de um lado e de outro. Tá? Então realmente o IP de uma máquina dentro da rede tem que ser válido para aquela rede. Tá? Ou seja, tem que ser um IP dentro da faixa da rede. Toda rede tem uma faixa de endereçamento. Aí tem que ser um IP válido dentro daquela faixa, para ele poder conversar com as outras. Tá? Porque ele tem um roteamento na própria máquina, na própria estação, tem um roteamento. Existe um IP que é válido, no sentido de ser um endereço IP válido, no sentido dele ser o IP que não está errado, mas ele não trafega na internet. Aliás, ele não trafega nem na própria rede, basicamente, que é 127.0.0.1. 127.0.0.1. Esse IP é o chamado localhost. Tá? É um IP que ele usa uma interface que a gente chama de loopback, laço que volta, tá? Ele dá uma volta e entra de novo. Para que inventaram esse IP? Você vai desenvolver um protocolo de rede, um serviço novo. Você está desenvolvendo um programa, um banco de dados que está acessando um servidor de dados em algum lugar. Aí o que você faz? Você não vai ficar usando um banco de dados que está em produção. Por exemplo, você está trabalhando lá para o INPS, para o SERPA, né? Você não vai pegar e fazer um sistema que acesse o banco de dados do SERPA direto. Porque se você fizer uma caca, você vai destruir o banco de dados do SERPA, que é simplesmente o banco de dados do país inteiro, né? Então o que você faz? Você faz um banco de dados de modelo, simplesinho, e põe ele disponível na sua própria máquina, para você trabalhar ali. Só que você quer saber se a comunicação de rede está funcionando, se as funções de acesso pela rede estão funcionando. O que você faz? Você pega e diz que o banco de dados está no 127.0.0.1. Isso significa que ele está na própria máquina, só que ele não faz um acesso do processo do seu programa para o processo do banco de dados. Ele faz isso fazendo um acesso pela pilha de rede, né? Só que quando chega na pilha de rede, lá no final, em vez de ele ir para o meio físico e sair para a rede, ele pega e volta para a rede de novo no caminho contrário, tá? Porque o 127 é o loopback, ele volta direto, ele nem sai da placa de rede, ele chega na placa de rede e devolve para a pilha outra vez. Lembra que lá no modelo OSI e depois a pilha TCP/IP tem as camadas, que você faz um programa de aplicação, você fala com uma aplicação do outro lado, e aí a sua chamada vai descendo de camada até chegar na camada física, passar pela rede e subir do outro lado até a aplicação que está atendendo do outro lado, né? Então o que acontece aqui? Ele pega e desce, só que quando ele chega na camada física, em vez de ele entrar na camada física, ele pega e volta para o banco de dados que está numa camada de aplicação também. Mas qual é o endereço dele? É a própria máquina, localhost. Tá? Então 127.0.0.1 tem essa função. Agora, além desse IP, eu tenho um IP que é da própria rede, da rede que eu estou. Certo? Então o IP que eu colocar na minha máquina tem que ser capaz de conversar com as máquinas que estão na rede. Como que eu sei quais são as máquinas que estão na rede? Pelo endereço da rede. Tá? Então o IP tem que estar dentro daquela mesma faixa, dentro daquela rede ali. Se eu tiver aqui no caso, eu tenho 192.168.0 e eu pegar e botar 192.168.3 e falar que a rede 0 é uma rede e a rede 3 é outra rede, a minha máquina da rede 3 não vai conversar com a rede 0 e vice-versa. Tá? Depois que eu colocar a máquina para ela conversar com a minha rede, se eu quiser que essa máquina possa chegar em outra rede,
por exemplo, a internet, aí eu tenho que dar para ela um gateway. Tá? Dizer para ela o IP, qual é o IP da máquina que faz o portão, que faz a passagem de uma rede para outra. Tá? Então, por isso que entra o gateway que alguém falou aí. Certo? Se eu for falar com uma rede local, via de regra, essa rede local está sob administração ou minha mesmo, ou de alguém com quem eu trabalho dentro da empresa. Certo? Então eu não preciso muito esquentar, porque eu me resolvo com a pessoa do outro lado. Provavelmente a rede que essa pessoa está controlando também é outra rede privada, de repente. Né? Então, a conversa está toda ali. Mas se eu quiser falar com a internet, aí a coisa complica. Por quê? O meu IP está dentro de uma rede. Mesmo que ele seja válido ou que ele seja privado, ele está dentro de uma rede. Que eu controlo, que eu tenho acesso ao controlador dela. Mas a máquina que eu estou querendo acessar na internet, o que é internet? Que nem internacional. Você tem nações e você tem uma relação internacional, relação entre nações. Então, internet é nesse sentido, não é inter de estar dentro. Né? Na realidade, a gente usa intra para dizer o que está dentro. Inter é o que está entre uma rede e outra. Então, essa outra rede que eu quero acessar, que está na internet, ela é uma rede que eu não tenho controle, eu não sei qual é o IP dela, eu não sei qual é, não sou eu que defino que o servidor vai estar naquele IP ou não. Aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou ter que usar um serviço de nomes, que troque os nomes, que troque o nome por IP, para poder ele trafegar e chegar lá no servidor, para poder falar. Né? Então, no final das contas, eu tenho que elaborar mais um pouquinho essa ideia. Eu colocar uma máquina na minha rede não significa só pôr um cabo. Tá? Ah, professor, mas se eu botar o cabo ali, ele vai... Lá em casa eu peguei, liguei a máquina, comprei uma máquina nova, eu cheguei lá, tirei da caixa, liguei, botei o cabo lá e ele pegou. Pegou a rede, tranquilo. Tá? Por quê? Porque a máquina veio com um sistema configurado para uma interface de rede usar DHCP, um protocolo que faz a configuração da rede automaticamente. E a sua rede tem um servidor, tem uma máquina que serve endereços IP. Tá? Então esse modem que eu estou colocando aqui, que na realidade já discuti sobre o que seria um modem, hoje o que faz esse papel dentro da minha instalação doméstica? Tá? Se é um ADSL, se é internet via rádio, alguma coisa, eu tenho lá um aparelho que faz o papel de modem, que faz o papel de entrada, faz o papel de portão de entrada e saída, gateway. E ele também vem configurado para servir nomes, endereço IP, DHCP. Tá? Ele já vem com o DHCP configurado. Então, se eu pegar uma máquina e colocar lá, e simplesmente ligar, ela provavelmente vai entrar sozinha. Mas isso não muda o fato. O que é que a máquina faz quando ela entra via DHCP? O que é que o DHCP dá para ela? A configuração que eu estou discutindo com vocês. Se o DHCP não der todas essas informações, um IP para minha máquina poder reconhecer a rede, um IP para minha máquina saber por onde que ela pode tentar sair para a internet, e um IP de uma máquina que vai fazer o serviço de tradução de nome para IP, a minha máquina não entra na rede, não navega na internet. Tá? O que o DHCP faz é basicamente isso. Só que ele faz isso automaticamente lá do jeito dele. Aí tem as suas vantagens de você não ter que configurar, principal vantagem, e tem a desvantagem, que ele pode pegar e designar os IPs aleatoriamente, né? E aí você perde a referência de histórico, quem é que fez o quê. Para mim, lá em casa, é muito confortável. Na minha casa lá em Vasconcelos, na minha casa aqui em Uberaba, quando eu tinha internet, eu não configurava tudo que era máquina. Tinha máquina que eu botava IP fixo, tinha máquina que eu botava IP não fixo. Tá? Deixava o DHCP resolver o problema. Eu não ia ficar esquentando a cabeça. Era só eu sozinho numa casa.
sabia qualquer coisa que estivesse acontecendo ali, né? A única coisa que eu tinha que olhar, por exemplo, se eu estivesse usando o Wi-Fi, tomar conta se ninguém, além das minhas máquinas em casa, estava entrando na internet, né? Na casa do meu filho, teve uma vez que nós emprestamos a senha de Wi-Fi da casa para um colega dele que morava do outro lado da rua, assim, umas 2 casas. Mas era meio distante, mas não era tão distante que ele não conseguia pegar o sinal, ele pegava o sinal de boa, né? E aí ficou, usando aquela rede lá um tempão, a gente não incomodava. Até o dia que alguém lá, de repente, começou a pisar na bola. E a gente sabia que não era lá em casa. Aí nós falamos lá, mudamos a senha, né? Para ele não entrar mais. Não sei se ele emprestou a senha para alguém, ou se a irmãzinha dele chegou na idade de entrar de pegar o computador e começar a fazer besteira, mesmo sem saber o que estava fazendo. Alguma coisa aconteceu lá, a gente foi lá e cortou, tá? Então, são esses 3 parâmetros básicos que eu tenho que configurar: o IP da máquina na rede, o IP do gateway e o IP do DNS. Tá? Tá correto isso. Agora, quais são os comandos que fazem isso? Como é que eu faço isso? Não vale DHCP. Eu preciso entender o que é que acontece mesmo dentro do DHCP. Tá? Uma coisa que eu tenho que lembrar é que o DHCP, ele facilita na hora que eu não tenho que ficar fazendo configuração para cada máquina. Se eu usar o DHCP para colocar um IP fixo em cada máquina, baseado, por exemplo, no MAC address, beleza. Mas, francamente, isso é prático? Olha, eu já trabalhei em departamento de rede, aqui da UFTM, na UFO, tá? E posso garantir para vocês, não é. Dá mais trabalho você tomar conta de um DHCP que está fazendo IP fixo do que você tomar conta de uma rede de IP fixo. Porque uma rede de IP fixo, qualquer coisa que acontece, imediatamente você sabe em que ponto que está. Numa rede de DHCP, você tem que primeiro desconfiar, né? Sim, alguma coisa errada, você vai ter que olhar qual é o IP que está fazendo aquilo, só que aquele IP pode estar sendo dado para outro lugar, né? O fato de você botar um IP fixo para uma placa de rede, para um MAC address de rede, não resolve o problema, visto que o nosso gateway, que está ali, faz um spoofing, ele pega e usa o MAC address da máquina que está encostada na parede atrás. Aquela máquina encostadinha ali, quietinha, justamente para isso. Para evitar de eu pegar e conectar. Se eu conectar ela também na rede, eu vou ter 2 máquinas com o mesmo MAC address na rede. E aí eu vou começar a ter problema quando tivesse um conflito de rede. Porque dependendo da rede, do aparelho que eu estiver usando, eu estou trabalhando na camada 1. É justamente a camada que tem o MAC address. Entendeu? E aí ele vai ficar sem saber para onde que ele tem que ir. Tá? Agora, se eu tenho que botar um IP válido, significando que esse IP tem que estar dentro da rede, tem que estar na rede que eu estou trabalhando, como é que eu faço isso? O que é eu definir um IP válido para uma rede? Como é que eu faço o computador entender qual é o IP? Qual é validar esse IP dentro de uma rede? O que é que vai fazer meu sistema de rede conseguir saber que aquele IP está naquela rede ali? Eu vou parar a gravação agora e voltamos depois com uma discussão sobre como é que eu vejo que o IP que eu defini para uma máquina, como é que eu defino o IP para a máquina dentro da rede e como é que a rede vai reconhecer que a máquina está ali dentro,
daquela rede, não em outra rede.